Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de todos os santos e temos como elenco das leituras desta solenidade o conhecido livro do Apocalipse de São João, que nos dará o norte e a intenção de como os primeiros cristãos eles foram entendendo o que vinha a ser o reino de Deus. Uma vez que é no Santo Evangelho que ouvimos tantas vezes uma grande repetição: deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. E como nós compreendemos isto, se não vendo a história do livro do Apocalipse? E saber, amados irmãos e irmãs, que esta solenidade é uma comemoração do destino da nossa igreja, que é a comunhão dos santos. A igreja nos concede então esta graça de celebrarmos todos os santos. E a comunhão dos santos, ela envolve o dom e a graça da ressurreição. Nos arranjos que colocamos de flores no nosso presbitério, temos esta tonalidade do branco das rosas, ou seja, a vida de santidade, a pureza, que é uma vitória em cima da morte. O roxo, o luto, é uma realidade que nosso Senhor Jesus Cristo viveu, passou. E que a sua vitória sobre a morte, que é a ressurreição, que nós conhecemos pela revelação do anjo, que lá no princípio, na sua revelação da encarnação do Verbo Divino, que rezamos no Ângelus, possamos pela paixão e morte de cruz chegarmos à glória da ressurreição. Então, é um sentido de verdadeira esperança teologal. A alcançar a vida eterna significa por Cristo aqui morrer, ou por Cristo aqui viver. Então, meditando sobretudo sobre a história e como se desenvolveu a compreensão do reino de Deus, primeiramente, na nossa linguagem, esta palavra reino pode ser compreendida pela realeza de Cristo, e esta realeza nas Sagradas Escrituras, ela se manifesta na pessoa de Davi. Após o ano 70 depois de Cristo, é que os cristãos, ou a compreensão dos judeus de que haveriam se frustrado a respeito da vinda do reino de Deus. Quem é? Como será esta vinda? Então, esta vinda messiânica da realeza divina e davídica é uma realidade meramente ou humana, ou haveria de vir um rei que iria plenificar a lei judaica. E a demora deste reino, da vinda do rei, nosso Senhor Jesus, então, e os cristãos que foram convocados por nosso Senhor Jesus Cristo na igreja dos apóstolos, foi então entendendo esta realidade. E sobre todos os títulos que nosso Senhor Jesus ele acolheu no seu ministério aqui na terra, que nós meditamos, trouxemos um pouco a meditação deste livretinho da minha biblioteca católica,
sobre o Apocalipse. E é bonito que o autor, ele fala que nosso Senhor, ele acolheu de fato todos os títulos que estavam relacionados com o reinado de Davi e também com a expectativa messiânica da vinda deste reino. Diz então o autor sobre os títulos: Nosso Senhor não rejeita nenhum dos traços sobre os quais a tradição judaica havia acostumado a representar o Messias. Quais foram? Filho do homem, servo de Javé, rei de Israel, libertador do povo eleito, novo Messias, Emanuel. Todos esses títulos estavam no universo judaico. E nosso Senhor Jesus os acolheu e confirma todas as profecias por esses nomes anunciadas. E tanto por sua conduta quanto por suas palavras, reivindica para si todos os títulos messiânicos. Isto na primeira compreensão. Já o Messias, como diz este autor, ele, como se era esperado, não como comandante dos povos, à maneira do seu antepassado, que é Davi, o rei Davi, nem mesmo como Moisés, que foi um legislador. Nosso Senhor Jesus, ele está aqui neste Santo Evangelho de hoje, convocando uma pequena multidão na montanha. E esta multidão, tenhamos essa certeza, eles queriam se alistar no exército deste rei davídico ou deste Messias. Só que quando o Senhor Jesus ele começa a falar, aqui está o grande constrangimento daquela multidão que esperava que Jesus fosse esse legislador, messiânico, a exemplo de Moisés, ou que seria um comandante que iria governar o antigo povo de Israel, não obstante tendo, como nós ouvimos, acolhido todos os títulos que o messianismo conclamava e Jesus reclamava-os para si. Então aquela multidão escuta de repente Jesus dizer que são felizes os pobres em espírito, e esta forma de anúncio que nosso Senhor coloca nas bem-aventuranças foi uma palavra dirigida aos mais desprovidos dos meios ordinários de poder temporal. Ele promete a estes a posse do reino de Deus. Repito, quem ouvia Jesus? Pessoas que foram encorajadas pelas suas palavras. O que eles procuravam? Um Messias ou um comandante. E Jesus soube vencer estas expectativas das pessoas, afirmando que não estava vindo para realizar um reinado político e temporal. Como ele confirma isso? E no seu coração havia, ao lado deles, os mais desprovidos dos meios ordinários de poder temporal, que eram os que o escutavam. Com isso, nosso Senhor queria dizer assim: pobres de espírito, continuem pobres de espírito. Vocês são felizes por isso. Sabe por quê? Porque destes pobres é o reino dos céus. Ou aflitos, vocês que sofrem aflições, são felizes. Sabe por quê? Porque vocês serão consolados. Veja que Jesus ele não quer mudar a classe social.
Ele não quer dar uma resposta temporal para aqueles que os ouviram. Pobres de Deus em espírito, porque de vocês sejam felizes é o reino de Deus. A vocês aflitos, sejam felizes porque vocês serão consolados. A vocês mansos, tenham a certeza, vocês são felizes. Vocês possuirão a terra, que é uma bênção de Abraão. Possuir a terra, o templo e o trono. Só que este trono, sabemos que é um outro rei, que vamos celebrar com o término do ano litúrgico, na festa de Cristo Rei, a última semana do tempo comum, quando abrimos o Advento. A vocês que têm fome e sede de justiça, vocês serão saciados. A vocês, misericordiosos, felizes vocês são, porque vocês alcançarão também a misericórdia. Mantenham-se nestes conselhos evangélicos. Bem-aventurados vocês são os puros de coração. Sabe por quê? Vocês vão ver Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, como João Batista, que disse que o reino dos céus é dos violentos. Que violência é essa do reino de Deus? Aqueles que lutam pela justiça, aqueles que mortificam-se por causa do Evangelho. Estes são os violentos, aqueles que, com a graça divina e a intimidade dele, matam o pecado, abandonam o mal, o erro, aqueles que têm o coração largo para a caridade divina. A vocês, os puros de coração, a vocês, os que promovem a paz, sabe o que é que vocês vão ser chamados? Filhos de Deus. Filhos de Deus. A vocês que são por causa da justiça perseguidos, são felizes, porque de vocês é o reino dos céus. Imaginemos Jesus desarmando todas as expectativas, de modo que as bem-aventuranças em Mateus também, que são repetidos nos evangelhos sinóticos pela sua importância, são nas bem-aventuranças que está o espírito ou o núcleo de todo o evangelho. É resumido, então, nesta grande proclamação, porque Jesus está falando para que ele veio e quem ele queria perto e como é que nosso Senhor queria que a sua igreja vivesse. Bem-aventurados vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. E aqui está o centro desta nossa meditação de hoje, da nossa homilia. Meus irmãos e minhas irmãs, continua nosso Senhor, então, por causa do nosso Senhor, felizes, os que são perseguidos e humilhados são felizes, e também uma exortação final, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Como então, com qual instrumento nosso Senhor Jesus então irá reinar? Então, amados irmãos e irmãs, por causa de mim, diz Jesus, significa, amados, que o reino de Deus, ele se dá por meio daquilo que nosso Senhor Jesus quer de cada um de nós. Uma adesão à sua pessoa, por causa dele. Aderir, assentir à fé. E é isso que nosso Senhor quer. Uma adesão ao mistério dessa pessoa considerada, por assim dizer, como um absoluto, ou como o absoluto, nosso Senhor Jesus Cristo. E também sobre o modo que nosso Senhor Jesus ele utiliza para reinar e vencer as suas armas, este mandato divino da sua igreja por meio dos apóstolos.
Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E a arma que vocês utilizarão é a fé. A fé. E fé é isto, é confiar na força do outro, deste absoluto que é nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ensinar a todos as gentes, Mateus 28, 18, 19. Foi-me dado todo o poder. E depois ensinai todas as gentes. Então nosso Senhor lembra, infunde na sua igreja. A propagação da fé será então um instrumento da dominação universal de Jesus, o modo próprio do exercício da sua realeza. Então, irmãos e irmãs, vamos, como aqueles que ouviram Jesus ali, naquela relva montanhosa, também assentir na fé, ouvindo Jesus, a sua palavra, como conhecer, como o experimentar, como o viver. Então, amados, aderir à fé da igreja, conhecendo, amando nosso Senhor Jesus, a sua pessoa, torná-lo um íntimo nosso, por meio da graça divina, por meio da abertura dos nossos ouvidos, que foi assim que nosso Senhor Jesus infundiu a fé nos seus discípulos e uniu tantos diferentes, como nós temos Levi, ou próprio Mateus, que servia ao Império Romano como cobrador de impostos, e do outro lado, Judas Tadeu, que era um zelota, ou seja, que era contra o Império Romano. Dois diferentes. Jesus, então, convocou para ser seu discípulo. E nesta comunidade dos santos, temos uma grande esperança, lembramos apenas de 3, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis, ambos foram guerreiros, foram para a guerra. E que, abandonando a guerra, como Santo Inácio de Loyola e São Francisco, tiveram um encontro com Cristo, né? A gente lembra do encontro de São Francisco com o leproso, aquele beijo que ele deu na lepra, o entendeu como seu irmão, mostra que esta adesão à fé não é um movimento apenas interior, como São Paulo tanto lutou, para que as pessoas não caíssem neste erro. A vida cristã é uma adesão a um corpo místico de Cristo, que é uma comunidade de fé. Então, São Francisco fez um encontro com o nosso Senhor Jesus no irmão, ali. Depois, a sua intimidade com Deus o levou a criar uma fraternidade franciscana, e cá estamos nós. Santo Inácio de Loyola, sim, que com seus exercícios inspirou tantos santos que o fizeram, que aperfeiçoaram. A arma da fé de Cristo atingia lugares no ser humano que o Império Romano não pôde tirar, não pôde sanar. Foi a alma, a vontade dos homens, a inteligência dos homens. Lembremos que São Paulo faz esta memória, São Paulo faz esta comparação, que a fé, a palavra de Deus, é uma espada de 2 gumes, que fere até a medula, ou seja, cortante e penetrante. Esta foi a força de nosso Senhor. E, por último, um último santo que faço recordação hoje, que é de minha admiração, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma mãe. Eu pergunto a vocês que acham distante a vida de santidade, quantos anos a mãe de Santo Agostinho rezou por ele? Quantos? 30. Esse menino, ele era bonzinho ou era arteiro? Arteiro. Na vida, Agostinho, um homem muito inteligente. Mas a sua inteligência era dada a uma investigação
uma investigação que quanto mais ele cavava, cavou no terreno dos maniqueus, cavou no terreno dos céticos, até chegar, pela intercessão de Santa Mônica, ao seu filho conhecer um santo bispo, Santo Ambrósio. E Agostinho abriu o ouvido da sua consciência, a sua inteligência, e escutando a pregação de Santo Ambrósio, Agostinho contemplou uma beleza que ele não conseguia encontrar na vida do tempo. Que esta beleza foi o próprio Deus. Toma e lê uma carta dos Romanos. E Agostinho conseguiu fazer esta ponte da vida de pecado que tinha para uma vida da graça de Deus. É dele que nós nos inspiramos, que o que é um santo é um pecador convertido. Há uma adesão à fé. Então, amados irmãos e irmãs, a arma de Jesus é esta, a beleza divina. Por isso, se nós escutarmos a palavra de Deus e vamos contemplando a verdade, que é a arma de nosso Senhor Jesus, a verdade e a fé, esta verdade que é Ele e a fé que é Ele, aqui na terra, vamos, então, conhecendo por meio disto, uma realidade que traz a beleza, a bondade e a verdade divina que nosso Deus, Ele plantou como um selo em nossas almas. Para isto, os santos muitas vezes se enganam nas paixões terrenas, se envolvem por meio das suas concupiscências e irascibilidades, até que vão se ordenando, contemplando as virtudes divinas, da justiça, da fortaleza, da temperança, e a primeira delas, que é a prudência, vão vivendo pela graça divina, vão se ordenando até contemplarem aquilo que celebramos na Sagrada Liturgia de hoje, as virtudes teologais, que é a esperança, que é a fé e que é a caridade contemplada na Eucaristia. Caríssimos irmãos e irmãs, façamos então esta adesão a Cristo, a sua graça divina, em oração e em fé, rezando por todos os santos, e que por meio desta vitória de Cristo, da nossa morte de cada dia, pelo homem velho, nós que somos chamados em nosso batismo a com Cristo morrer, possamos nele ressuscitar para a vida eterna. Essa é também a nossa esperança das solenidades que hoje temos, a todos os santos, e também será a janela que nos abre para a festa dos fiéis defuntos. Cristo é a nossa esperança de salvação e vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.